Esse vídeo é sobre som e silêncio, né? Como a gente fala, como eu abri esse canal para falar sobre a minha caminhada na terapia do som, tem tudo a ver com som e silêncio, né? Toda essa caminhada. E por que eu vim falar sobre som e silêncio agora? E por que eu sumo tantas vezes assim? Pode parecer besteira, né? Quando a gente fala que está trabalhando o nosso autoconhecimento, trabalhando essa nossa parte espiritual mesmo, mas o que acontece? Não quer dizer que a gente fique sempre nesse estado de clareza, estado de lucidez, onde a gente toma as melhores decisões, as melhores escolhas, as melhores palavras, os melhores caminhos. Não, eu acho que uma dedicação muito forte, muito foco mesmo, sabe? Onde a gente vai caminhar em alguns períodos, determinados momentos, dentro daquilo que a gente se propõe, mas vão haver bifurcações e desvios no meio do caminho. E por que eu tô falando tudo isso e o que isso tem a ver com som e silêncio? Tá chovendo. Desde que eu vim pra cá onde eu tô morando, na Pousada, Recanto do Tortuga, aqui no Rio de Janeiro, eu vim com uma proposta de expandir, de mostrar para as pessoas a terapia do som. Beleza, tudo bem. E isso eu já vinha trabalhando em mim, essa questão do som, dos gatilhos que me... Resumindo, para quem nunca viu algum outro vídeo meu, muita raiva, eu tinha muita raiva, eu brigo muito, discuto muito. E eu falo discuto porque isso ainda continua, e eu vim falar sobre som e silêncio exatamente por isso. Mesmo trabalhando essas questões, depois que eu vim para cá, eu não consegui mais me encaixar na rotina. Eu tirei todas as minhas práticas da rotina. Isso é estranho, é meio bizarro, mas eu não consegui encaixar. A rotina mudou, encaixando todo o meu trabalho de marketing digital junto com a rotina da Pousada. A gente vai deixando aquilo que é nosso, aquele cuidado com a gente vai deixando de lado, das coisas que eu lia, das práticas que eu tinha. E eu caí mais algumas vezes naquele gatilho que eu já sabia, que era daquele gatilho, era o segundo que eu tinha para tomar uma boa escolha, ou para eu ser o mesmo velho Thiago que caía em várias discussões e assuntos desagradáveis, que só levam a lugares desconfortáveis para ambos os lados, ou todos os envolvidos, né, digamos assim. Então, agora eu vim pensando, né, que a gente está num processo aqui de mudança também, indo para uma outra pousada. Ainda vamos continuar cuidando da Pousada Recanto do Tortuga, indo para uma outra pousada um pouco maior, com mais possibilidades. Então eu preciso encaixar de novo na minha rotina esse cuidado. E agora entra essa parte do som e do silêncio. Por que o som e o silêncio, né? Por que eu vim falar sobre isso exatamente? Porque eu parei de fazer os meus silêncios para escutar os meus sons, digamos assim, né? Eu continuo fazendo a terapia do som, continuo ouvindo os benefícios que as pessoas têm tido com as aplicações, as sessões, os encontros, tudo. Mas na minha vida pessoal, as minhas práticas de meditação, acordar cedo, pôr do sol, leituras, me aprofundar mais naquilo que eu sempre gostei de fazer, eu realmente deixei isso de lado. E os gatilhos dos quais eu já sabia que eu conseguia identificar, não digo que tinha controle, mas eu identificava, opa, esse gatilho aqui se eu passar desse limite, eu sei que vai chegar num lugar desconfortável, que não é o lugar que eu quero, que é o lugar que eu descobri que me incomoda e eu não quero voltar nele. E eu simplesmente deixei de pensar nesse gatilho, deixei ele estourar, deixa estourar. E por que eu tô falando isso, né? Porque as pessoas olham assim, meu Deus, o Thiago faz a terapia do som, o Thiago é terapeuta, o Thiago é zen. Quando eu converso com as pessoas assim, é tudo na boa. Não, eu sou um cara estourado, eu sei que eu sou um cara estourado, eu tenho muitas coisas para melhorar em mim. E eu já fui por um tempo, em alguns tempos, digamos assim, na minha linha de tempo, eu já fui esse Thiago mais calmo, que aceitava a opinião do outro, sem ficar já aquela coisa queimando aqui, para tentar colocar o meu lado da história para ser ouvido. E isso voltou a acontecer. Já tive algumas discussões bobas aqui com
enfim, situações que eu poderia ter evitado porque eu senti o gatilho, eu identifiquei o gatilho, mas eu não fiz a menor força para amenizar a situação. Eu simplesmente me deixei levar por aquilo ali e experienciar novamente aquela situação. E outra, o pior de quando a gente identifica o gatilho, pelo menos o que eu venho percebendo, é quando a gente identifica o gatilho, beleza, eu sei que aqui eu não posso passar. Aqui, se eu abrir minha boca para falar o que eu tô pensando, vai para um lugar completamente briga e discussão e o caramba. Não é isso. Não quero essa frequência, não quero essa vibração na minha vida. O pior tu já identificou, beleza, só preciso controlar e deixar, manter minha energia, não influenciar, né? Ou colocar alguma coisa para alterar aquela energia do momento, e briga e discussão. O que acontece? Depois, quando a gente já identifica isso, depois que a gente se deixa falhar, digamos assim, vem aquele sentimento depois de arrependimento. Esse sentimento também é muito ruim, sabe? De pensar assim, pô, eu sabia, eu identifiquei o gatilho, eu deveria ter parado ali, não. Eu dei corda, eu resolvi estourar aquele gatilho, eu resolvi ultrapassar ele, mesmo sabendo. Então, quando a gente não sabe, quando a gente não para pensar nessas coisas, tudo bem, entre aspas. As coisas acontecem dessa forma, não é a melhor forma, não é a forma que a gente gostaria, não é a forma mais agradável. Mas quando a gente já identificou, a gente já sabe e se deixa levar por querer, vem esse outro sentimento depois que é meio que um arrependimento, assim, pô, poderia ter sido, poderia ter... Isso é muito ruim, sabe? Porque aí tu já não tem mais como fazer. Tu pode fazer até a parte do gatilho. Até a parte de identificar o gatilho, tu tem total controle, né? Pra escolher a situação que vai acontecer depois. Mas depois que estourou o gatilho, cara, não tem o que fazer. E sentir esse sentimento ruim assim depois é bem ruim, sabe? Bem ruim. Então, tô registrando aqui esse vídeo. Vai fazer acho que quase 2 anos que eu tô aqui na pousada Recanto do Tortuga. Agora a gente tá indo pra uma outra pousada. E eu quero continuar, eu quero até aumentar os registros, né? Como eu já falei que ia fazer. Tem muito conteúdo anotado, muita coisa já feita, mas eu não consigo postar, tô meio confuso, sabe, nessas rotinas. Então esse vídeo aqui é pra eu reforçar, e também quem assistir quiser me cobrar isso, agradeço de coração, porque é pra eu saber que eu vou voltar para minhas rotinas. Eu preciso voltar para as minhas rotinas, até para eu criar conteúdo e incentivar as pessoas também a serem pessoas melhores, né? Porque assim, eu tô me abrindo nesse lance de falar isso que acontece comigo, né? Porque deve acontecer com muitas pessoas também. Então, eu acho que se funciona comigo, pode funcionar com outra pessoa. Então esse vídeo e todos os outros vídeos mais pra mim. É pra eu ter esse registro e caraca, eu falei isso, ou eu dei essa opinião, ou eu tava seguindo esse caminho e eu desviei ele para um lugar que não era o que eu queria, né? Então é isso. Registrando aqui mudanças de lugares, de áreas. Ainda vou continuar aqui no Recanto Tortuga, mas um pouco menos. Vamos ficar mais na outra pousada e pretendo retornar com força os vídeos, os conteúdos novos, trabalhar a terapia do som e silêncio. É esse o caminho, onde eu comecei e quero retornar, né? Então minhas práticas, de repente, quero voltar também com os projetos que eu tinha de meditação na manhã, com os amigos, com quem quiser participar, meditação online. E é isso, então o registro para mim reforçar que eu preciso voltar às minhas práticas para eu conseguir ter controle novamente sobre as minhas ações, para que essa parte de arrependimento não venha também me maltratar, beleza? Então espero em breve que a gente possa realmente se encontrar por aqui com novos conteúdos e som e silêncio, terapia do som, meditação sonora. A gente vai encontrar tudo por aqui, beleza? Um grande abraço e até a próxima.